Olá, gente! Hoje vamos falar de função afim, também conhecido como função do primeiro grau. Para essa aula, a gente pegou o mapa mental da Bruna, tá? A gente conseguiu aí na internet o mapa mental da Bruna e eu fiz uma pequena alteração nesse ponto aqui do mapa dela. Gente, o que é uma função afim? É toda função escrita na forma f de x igual a x mais b. Uma função de domínio nos reais e contra domínio também nos reais. Ou seja, o x pode ser qualquer número real e o y também pode ser qualquer número real. Ok? Os coeficientes a e b também pertencem aos reais. Então, os coeficientes a e b também podem ser quaisquer números reais. Tá? O coeficiente a recebe o nome de coeficiente angular ou também taxa de variação. Por que o A é coeficiente angular ou taxa de variação, né? Porque ele vai influenciar no ângulo que essa reta aqui, que é o gráfico da função afim, no ângulo que ela vai fazer com o eixo x, esse ângulo alfa. Então, como esse ângulo alfa, né, que é o ângulo que a reta faz com o eixo x, é influenciado pelo A, pelo coeficiente A, então ele recebe o nome de coeficiente angular. Taxa de variação, ele está mais ligado com a ideia de situações e problemas que envolvem função afim. E quem gosta muito de olhar para o coeficiente A e ver ele como uma taxa de variação, quem gosta muito disso é o nosso famoso Enem, tá? Lá no Enem você raramente vai ver o A como coeficiente angular, com essa pegada de olhar para o ângulo que a reta faz com o eixo x, e lá no Enem ele vai cair mais como sendo uma taxa de variação com situações e problemas, e até mesmo com situações reais do nosso cotidiano. Ok, gente? Já o coeficiente b, ele é chamado de coeficiente linear. Por que ele é chamado de coeficiente linear? Porque ele é exatamente o ponto em que a reta intercepta o eixo y. Ou seja, esse ponto aqui, ó, onde a reta intercepta o eixo y, é exatamente no valor do b. Esse ponto aqui, essa interseção entre a reta e o eixo y, também é do valor do b. Tá? Porém, no Enem, ele vai gostar de olhar para esse b como sendo um valor fixo ou um valor inicial. Esse é um complemento que eu faço aqui ao trabalho da Bruna, tá, gente? Quando for cair lá no Enem, quase sempre ele vai comentar no B como sendo um valor fixo ou um valor inicial, mais uma vez, porque em situações cotidianas que retratam a função afim, geralmente elas possuem um valor inicial, um valor fixo. Por exemplo, o salário de um funcionário que ganha o seu salário sobre uma comissão. Então, se ele ganhar, por exemplo, R$ 1.500 de salário início, de salário base, e a mais, né, além dos R$ 1.500, ele ganha também, ele pode ganhar uma comissão de 10% ou de R$ 10 por cada produto vendido, dependendo do rendimento dele, né? Então, esses 1.500 seriam o valor inicial do seu salário, e o que ele ganharia mais seria exatamente a taxa de variação, tá, gente? Então, essa pegada aqui também é uma pegada lá do nosso Enem. Vamos lá. Analisando o coeficiente A, se ele for positivo, maior que zero, a minha taxa de variação será positiva, ou seja, consequentemente, é meio que a comissão da pessoa lá, né? Seria uma comissão positiva. Por exemplo, um vendedor, quanto mais ele vende, mais ele ganha de comissão. Então, o salário dele, que seria, no caso, o Y, o salário em função de X produtos vendidos. Então, o salário dele só tende a crescer, né? O salário dele vai ter o valor inicial, mas a partir dali o salário dele só tende a crescer. Então, é a retinha subindo, reta crescente. Quando o A for negativo em uma função afim, a reta vai ser decrescente, porque o valor só vai tender a baixar. A minha taxa de variação vai ser decrescente. Um exemplo de uma situação onde decresce é uma pessoa que quer perder peso. Uma pessoa que vai para a academia
e quer perder peso. E aí ela faz uma proposta de perder peso. Eu quero perder 2 quilos por mês. Então ela vai ter o seu peso Y em função do tempo em meses X, tá? E a cada mês ela perde 2 quilos. Então ela começa o seu projeto lá na academia com um certo peso, e daí, com o passar do tempo, o seu peso só tende a diminuir, tá? Quanto mais o tempo passa, o peso diminui mais. Por isso que a retinha vai ser decrescente nesse sentido. Ok, gente? Reta crescente, um salário com comissão, o vendedor que ganha mais por cada produto que ele vende, então o salário só tende a subir. E uma pessoa que está no projeto de perder peso em uma academia, ela vai apenas perder peso com o passar do tempo. Tudo bem? Então, vamos agora observar se o A positivo, a reta cresce, o A negativo, a reta decresce. E se o A for zero? Gente, se o A for zero, voltando aqui para a nossa forma geral, eu vou ter 0 vezes x ao quadrado. E 0 vezes qualquer coisa, né, gente, dá 0. Então, todo esse primeiro membro aqui da minha função vai dar 0. E na hora de somar, o 0 não importa. A gente vai ter somente o b. Então, eu vou ter f de x igual a b, que é o que a gente tem aqui, ó. É uma função constante, não importa o x. Olha como a lei de formação dessa função não depende do x. Aqui não aparece x. Vai ser uma função constante. Para qualquer valor do x, a minha função sempre vai ser b. Por isso que o gráfico é uma reta constante, tá? Passando pelo eixo y lá no valor do b. Tá pequenininho aqui, mas eu acho que vocês estão enxergando, né? Lá no valor do b. Tá, gente? Agora, se o b for zero, se o b for zero, vamos lá mais uma vez para a nossa forma geral. Agora é o b que é zero, e somar com zero não importa, então meio que o b não importa na minha função. Eu vou ter a função f de x igual a ax, como a gente tem aqui. Tá? Ela é chamada de função linear. Essa função f de x igual a x é o que garante a proporcionalidade lá na função afim. Toda função afim vai ter proporcionalidade? Não, ela vai ter proporcionalidade exatamente quando b for igual a zero. Quando b for igual a zero, ela vai ser uma função que vai depender apenas da taxa de variação, né? E também do seu x. Então aí ela vai ser uma função que vai garantir a proporcionalidade, ou seja, se o x dobrar, o y também vai dobrar. Se o x triplicar, o y também vai triplicar, e assim por diante. Se o x for multiplicado por 10, o y será multiplicado por 10. Se o x for dividido por 10, o y também será dividido por 10. Tá? Isso acontece somente na função linear, quando b é igual a zero. E o gráfico dela é uma reta que passa pela origem. Tá? A origem do plano cartesiano, aqui, ó, o ponto 0, 0, né? O nosso centro do plano cartesiano. Ela é uma reta. E também ela é conhecida, essa reta que passa pela bissetriz dos quadrantes. Essa reta que passa pela origem, ela também é conhecida como bissetriz dos quadrantes ímpares, tá? Ela vai ser a reta bissetriz dos quadrantes ímpares porque esse ângulo aqui que ela faz com o eixo x vai ser o mesmo ângulo que ela faz com o eixo y, tá, gente? Dois ângulos iguais, ângulo alfa. E para ser sincero, ângulos iguais a 45 graus, tá? Cada um desses ângulos vai medir 45 graus aqui nas duas interseções aqui que a reta faz, tá? Deixa eu ver agora. Sim, aqui é quando o A é positivo, ó, reta crescente, e aqui o A negativo, reta decrescente. Mais uma vez, continuando aqui ainda, olhando para o coeficiente A, olha, gente, como o coeficiente A ele é muito importante na nossa função afim, né? Se o A for positivo, negativo implica na declividade da reta, né? Reta crescente ou decrescente, tá? Se o A for zero, função constante. Agora, a gente vai olhar para esse A e conseguir olhar ele exatamente como uma função de coeficiente angular, tá? E também como taxa de variação. Tudo junto aqui agora. Se você observar, a gente tem dois pontos nesse gráfico aqui, tá? A gente tem ponto A, ponto B.
E aí, o ponto A tem suas coordenadas, né? X do A, Y do A. E o ponto B tem suas coordenadas x do B, y do B. É agora que a gente vai observar a ideia de variação. Se você perceber, do ponto A para o ponto B, o y saiu de y do A e subiu até o y do B. Então ele teve uma certa variação que está compreendida exatamente por essa região. Tá? Do y é essa que vocês veem aqui. Tá? Ele variou daqui para cá. O x já variou daqui para cá. Esse foi o intervalo de variação do x. Então, como é que eu vou calcular a taxa de variação? Eu vou pegar exatamente a variação do y, delta y, e dividir pela variação do x, que é o nosso delta x, tá? E o que é esse delta y e delta x? Como é que eu vou saber qual é a variação do y? Eu vou pegar o y do B e subtrair pelo y do A, que é o que a gente tem aqui na fórmula. E dividir pela variação do x, que é x do B menos x do A. Tá? Isso vai nos dar exatamente o valor da tangente do ângulo alfa, que é o ângulo que a função faz com o eixo x. Esse ângulozinho alfa aqui, que a gente está vendo aqui, ó, tá? Esse ângulo alfa é esse mesmo ângulo que ela faz aqui com o eixo x também. Bem, eu achei legal esse ponto que ela frisou, né, que a taxa de variação ela é constante. Por isso, o gráfico é uma reta. O que garante que o gráfico da função afim seja uma reta é porque a sua taxa de variação sempre vai ser o mesmo valor, sempre vai ser a tangente do ângulo alfa, tá? Vai ser constante e isso faz com que o seu gráfico seja uma reta. Próximo ponto importante para nós frisarmos, aqui a gente vai ter a raiz ou zero da função, tá? Nesse momento aqui, desse gráfico, ela destacou exatamente que esse ponto que nós temos bem aqui é o ponto onde o x é 0 e o y é b, é exatamente o valor do b, como eu já tinha destacado aqui para vocês, né, ó, no b, tá? E ela também destaca o próximo ponto, que é o ponto da raiz. Tá, gente? Essa raiz aqui, esse ponto onde a reta interceptar o eixo x, esse é o ponto de interseção entre a reta e o eixo x, vai ser o ponto x0, o y vale 0, não é isso? E aí, para encontrar esse ponto, é exatamente encontrar a raiz da função afim. Para calcular a raiz da função afim, basta resolver a equação f de x, né, igual a 0. Ou seja, a x mais b tem que ser igual a 0. Gente, é a equação do primeiro grau para resolver de forma tranquila, né? Mas se você quiser uma fórmula para resolver, quando você resolver essa equação do jeito que ela está aqui, você vai encontrar x igual a menos b dividido pelo a. Tá? Então essa é uma fórmulazinha também para encontrar a raiz da função afim, caso você queira usar a raiz. Outro ponto importante para finalizar aqui o mapa mental dela é que ela fala que é possível obter a lei da função afim a partir de dois pontos. Se eu conheço um ponto A e um ponto B, eu posso montar um sistema de equações, tá? Usando as coordenadas x do A, y do A, x do B, y do B. Tá? E aí, quando você montar o sistema, você consegue também encontrar, né, os valores dos coeficientes A e B e, consequentemente, montar a sua função. Eu, particularmente, gosto de fazer pelo sistema também, porém eu acho mais tranquilo para você, aluno, não usar muito a ideia do sistema de forma mais rápida. Se você tem as coordenadas do ponto A e do ponto B, então você pode encontrar aqui, ó, o valor do coeficiente A, porque você tem as coordenadas do A e do B. Então é só aplicar aqui na fórmula. E após encontrar o valor do coeficiente A, você pode jogar lá na fórmula geral. Tá? Você pode pegar as coordenadas de um desses dois pontos, x e y, só de um deles, e substituir na minha fórmula geral, e daí eu acabo encontrando consequentemente o valor do coeficiente B, e aí acabei encontrando o A e o B sem passar por sistemas lineares. Tá? Isso fica a critério de cada um, e a gente vai ver isso nas aulas de exercício, como aplicar todas essas ideias
que esse mapa mental da Bruna, rico, gostei muito, tá? Algo que pode ajudar muito vocês a assimilarem, né? E a estarem sempre lembrando, sempre com esse assunto de função afim, sempre ali fresco na mente, tá? Então é isso, gente. Próxima aula vai ser aula de exercícios e a gente vai estar resolvendo algumas questões sobre esse assunto e ver como que o Enem, né, gosta de abordar a função afim. É um assunto que cai muito, muito no Enem. Ok? Obrigado. Curta, comente, compartilhe e até a próxima.